Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Fernanda e hoje eu vim falar um pouco com vocês, não sobre os perfumes, mas sobre a artrite e a suspeita de uma nova doença autoimune que tem me afetado. E é isso, quero falar sobre isso com vocês. Eu quero desejar um feliz ano novo para todos vocês, né? Eu queria ter passado antes, queria ter desejado Feliz Natal, né? E desejar Feliz Ano Novo, mas em tempo ainda, né? Estamos em janeiro, meados de janeiro, né? E eu quero desejar que 2022 seja um ano melhor para todos nós, né? Para as nossas famílias, para todo mundo, né? Para todo o planeta, para todo mundo mesmo, né? Então vamos lá, gente. Primeiro, né, eu quero pedir desculpas porque eu tinha gravado um vídeo, acho que mais ou menos uma semana, e depois apagamos porque tinha ficado muito extenso o vídeo. Eu tinha tentado contar algumas coisas que estavam acontecendo comigo, mas como o meu propósito aqui no YouTube é falar, o canal chama Vida e Perfumes, né? Com Fernanda Almada, que no caso sou eu. Mas eu coloquei, quando nós criamos o canal, a gente escolheu esse nome Vida e Perfumes para a gente não ficar limitado só nos perfumes. O YouTube, ele prefere que a gente fale só sobre um tipo de assunto para facilitar o algoritmo a divulgar os nossos vídeos, né, para aquele público que gosta de assistir esse tipo de vídeo e tal. Então, quando a gente mistura muito, o canal não cresce. Mas como eu tenho aqui inscritos que estão inscritos pelos perfumes, outros estão inscritos porque se simpatizaram comigo, outros inscritos se inscreveram porque eu fiz vídeo sobre artrite psoriásica, que é uma doença que está comigo já há alguns anos. Outros inscritos que são deficientes visuais, porque eu tenho a retinose pigmentar. Então, assim, meus inscritos, eu quero valorizar a todos. Não importa se o YouTube não vai recomendar o canal só para quem gosta de perfume ou só para quem quer ver vídeos sobre as doenças reumáticas e autoimunes, né? Mas eu quero compartilhar com todos, porque cada um é muito importante para mim. Mesmo que não são tantos inscritos, mas são valorosos para mim, são importantes para mim. Então eu vou continuar assim com os vídeos com os perfumes. Eu tenho muitos vídeos eu tenho muitos perfumes aqui ainda para fazer vídeos do ano passado que eu não consegui, né? Porque eu parei em setembro, né? Por problemas pessoais aqui, problemas de saúde também, e comigo, com o familiar. Então eu tive que tomar conta das coisas aqui primeiro para depois retomar aqui no canal. E como eu estava falando para vocês, eu precisei apagar o último vídeo, né? Peço desculpas. Quem recebeu notificação e quando foi assistir já não tinha como assistir, porque eu estava tentando contar a história, mas eu não queria citar nome de pessoas, porque meu propósito não é expor outras pessoas, porque o canal é um canal meu. Eu me dispus a colocar a minha cara a tapa para o mundo, né? Não é fácil, gente. Não tem muito. Vocês podem perceber que tem muitos canais de YouTube, muita gente hoje em dia com a internet, né? Muitas pessoas têm a coragem de gravar vídeos, tirar fotos, escrever. Ixi, minha gata começou a andar em frente. E o pior, gente, o último gatinho, o Charlotinho, que entrou, que passou no vídeo. Naquele vídeo Bendito Cactus, olhem lá. Aliás, quem for aqui de Araxá, se puder assistir o vídeo Bendito Cacto do Boticário, vocês vão ver o Charlotinho passando na frente da câmera, igual a minha gatinha passou agora. E depois disso ele sumiu, porque a gente teve que fazer algumas adaptações aqui na casa. E com barulho de obra, essas coisas, os gatos se assustam muito. Por mais que eu tentasse defendê-los e protegê-los, né, do medo que eles sentem, uma hora ou outra eles conseguem escapulir, infelizmente, porque
No meu caso, eu tenho meus cachorrinhos e tenho os gatinhos. Graças a Deus não são muitos mais assim, porque eu já cheguei a ter muitos mesmo, mas agora já está um número controlado, porque infelizmente eu não posso adotar mais, né, por causa dos problemas de saúde. Eu já não tenho mais o vigor físico para fazer como eu fazia antigamente. Antigamente, gente, eu resgatava gatinho, mais gatos na época. Eu não cheguei a ter tantos cachorros assim, porque não tinha como cuidar de tantos cachorros, mas resgatava muitos gatos e tentava depois doar, levava veterinário, castrava, e muitos ficavam comigo, outros eu não conseguia adoção, ficavam, outros que conseguia adoção doava. E assim também foi quando começaram os cachorros, né, os cães. Quando eu mudei para essa casa aqui, eles abandonavam muitos cães na minha porta e praticamente não tinha casa nesse lote, nesse bairro onde eu moro. Praticamente não tinha casa quando eu mudei para cá. E então eu não tinha como fechar os olhos, né, para a situação deles. E olha, eu acho assim que quando eu resgatava os animais e fazia esse trabalho, isso há uns 20 anos, né, já, a conscientização das pessoas não era tão grande como é hoje, né? Hoje a gente, graças a Deus, você vê que essa nova geração, a turma aí acima dos 20 anos, já está todo mundo fazendo bem pelos animais, as pessoas deixando potinho de ração e de água em frente às casas, em frente aos estabelecimentos comerciais. Mas antigamente não tinha isso não, gente. E não tinha o Facebook, para essas redes sociais, para a gente compartilhar que tinha disponível para adoção, ou então que a gente precisava de um lar temporário, uma ajuda. Então era assim, cuidar de bicho da forma que eu cuidei há 20 anos não era fácil, não tinha apoio, era uma solidão muito grande, mas então assim, me perdi um pouco, mas assim, é porque eu me lembrei, né, assim, a gente não tinha muito apoio, né, de redes sociais, né, e às vezes a gente era chamada até de louca, né, a louca dos cachorros, a louca dos gatos, né, mas eu sempre enfrentei por eles, eu sempre enfrentei e amo muito mesmo. Eu sempre fui uma pessoa eu sempre fui um pouco ativista das coisas assim que eu acredito, né. Então eu sempre fui um pouco ativista na causa animal, fui protetora independente por muitos anos. Agora eu não me considero tão protetora porque não sou tão ativa mais e também não adoto mais, não tenho essa condição de sair para resgatar. Antes eu enxergava para andar sozinha na rua, agora eu não enxergo mais. Fora as doenças reumáticas e autoimunes que eu fui diagnosticada há alguns anos, né? Hoje nós em 2022 já tem uns 6 anos de diagnóstico. Então eu fui diagnosticada com artrite psoriásica, né, em 2014. E já era deficiente visual desde os 10 anos, né? A retinose pigmentar. Aos poucos, gente, aqui no canal, eu vou assim, mesclando entre os vídeos de perfume. Eu quero contar um pouco da minha trajetória da perda da visão. Tem casos engraçados, tem casos sérios. Eu tô achando importante, esses meses que eu tô sem gravar, serviram para pensar muito de como que eu vou lidar com o canal. Que eu quero muito que eu continue fazendo sobre os perfumes, porque eu gosto muito, porque também é uma maneira de me ajudar a manter o canal, né? Que com as poucas vendas que eu consigo ter, já me ajudam a comprar os perfumes para poder trazer os lançamentos. E vou mantendo o canal, né? Movimentando o canal. E é um assunto que eu gosto bastante e que tem muita gente que gosta, que tanto que gostam, que estão aí comigo, né? Me perdoe que o vídeo vai ficar um pouco extenso, mas quem tiver paciência, assista até o final que vai valer a pena, tá bom? Quem não for inscrito, já aproveita aí, já se inscreva, deixa o joinha para ajudar o YouTube a compartilhar mais, a recomendar para outras pessoas, porque eu acho que esse vídeo vai ser importante para a gente ajudar outras pessoas no sentido do esclarecimento sobre as doenças reumáticas e autoimunes, tá bom? Continuando então, aí sobre o vídeo que eu tinha apagado,
eu citava algumas coisas que estavam acontecendo, mas eu não queria citar nomes porque eu não tenho interesse de envolver pessoas que por mais que façam parte da minha vida íntima, mas não querem que sejam citadas nomes, nem querem aparecer. Então eu tenho que respeitar e não querem que eu fale também coisas da vida delas. Então eu tenho que falar sobre mim, o canal é sobre mim, sobre minhas experiências, sobre os perfumes que eu divido aqui com vocês, compartilho, mas sem citar a vida das pessoas, porque vocês vão me compreender. Quem se disponibiliza a fazer vlogs e compartilhar a vida, né, a vida íntima com as pessoas no YouTube, elas também têm que estar dispostas a escutar muitas críticas destrutivas, que às vezes são desnecessárias, mas que na internet as pessoas, infelizmente, as pessoas acham que estão escondidas atrás das câmeras e falam coisas que às vezes não falariam ao vivo, né? Cara a cara com a gente, né? Então, eles se sentem impunes e a impunidade acaba incentivando as pessoas a praticar muitas maldades, né? Então, por isso, eu não tenho interesse de divulgar tantas coisas, para me preservar, até para o meu emocional também, né? E preservar meus familiares, meus amigos, todo mundo, tá bom? Mas o que se passar comigo, eu quero muito ir compartilhando com vocês aos poucos. Histórias engraçadas, quando eu fui perdendo a visão, às vezes histórias tristes, tá? Mas não vou deixar de fazer os vídeos de perfumes não, tá? Agradeço a todos vocês, os meus inscritos, né? Por tudo, por terem ficado comigo nesses 2 anos de canal. Peço muito que vocês compartilhem para que a gente consiga atingir, né, o número de inscritos necessário para poder fazer lives ao vivo. Então, assim, continue me ajudando aí, tô contando com a força de vocês, tá bom? Sobre o meu gatinho, o Charlotinho, que eu vou misturando os assuntos tudo aí, mas vai dando para entender, vocês vão lembrando aí que eu tô falando. Sobre o Charlotinho, aí ele sumiu, eu rezei muito, pedi muito a Deus que ele voltasse, tinha sumido 2 gatinhos. E aí eu pedi muito a Deus, aí um voltou, graças a Deus esse voltou, mas o outro não voltou, já faz 2 meses que ele sumiu. Então, por isso que eu falei, gente, pessoal aqui de Araxá, meus inscritos, quem puder, vá lá ver o vídeo do Bendito Cactus, porque o Charlotinho aparece lá no vídeo e se alguém tiver visto, se soubesse alguém, às vezes está cuidando, achando que ele sumiu ou foi abandonado, às vezes a pessoa está cuidando, pode assistir esse vídeo. Então, por isso, compartilhem, por favor, me ajudem compartilhando muito esse vídeo, para que as pessoas assistam e procurem ver o Charlotinho, e com isso, quem sabe alguém falar, olha, eu vi ele, eu ouvi. Então, se as pessoas falam, nossa, ele tá em tal lugar, procura lá para ver, e aí, nossa, vai ser uma alegria muito grande poder trazer o Charlotinho de volta, que a gente está sentindo muita falta dele aqui, tá? A gente cuidou dele desde pequenininho, ele era muito frágil, muito doentinho, confiava muito na gente, e a gente cuidou, ficou saudável, bonito, mas agora, infelizmente, eu acredito que ele sente muito a nossa falta. Era um gatinho muito medroso, tinha costume só com a gente aqui de casa, ele não tinha costume com outras pessoas, por isso ele fugiu. Ele ouvia barulho, via movimentação de outras pessoas na casa, e aí ele fugiu, não consegui, infelizmente. Bom, agora eu vou passar sobre o assunto da artrite e da suspeita da síndrome de Sjögren. Vai ficar um pouco extenso, porque são 3 meses sem falar com vocês, então me perdoem, mas tenham paciência e vamos comigo, tá, gente? E vai ser importante vocês assistirem até o final, porque talvez vocês podem conhecer pessoas que têm doenças reumáticas e autoimunes, podem ajudar essas pessoas, ou você também tem, pode compartilhar, entendeu? Mas esse vai ser só um desses vídeos que eu vou fazer. Como eu disse para vocês, eu sempre fui um pouco ativista nas causas que eu acredito, nos meus ideais, tanto na causa da deficiência visual, na causa dos animais, e agora eu estou decidida a me tornar não sei se ativista,
mas eu quero ser mais um canal que esclarece um pouco sobre as doenças reumáticas aqui também. Além na parte da vida, né, e não só dos perfumes, eu quero usar um pouco desse espaço para falar um pouco sobre as doenças reumáticas e autoimunes. Então, gente, eu fui diagnosticada em 2014 com artrite psoriásica. Eu já tinha psoríase desde a adolescência. Também foi logo depois da morte da minha mãe, assim como a retinose pigmentar. E a artrite foi diagnosticada em 2014. E nesse ano de 2021, em setembro, comecei a ter alguns sintomas assim que eu não conseguia entender. Fiquei pensando, o que pode ser isso, né, e tal. E aí, depois eu fui ligando uma coisa com a outra até chegar na suspeita da síndrome de Sjögren. Gente, eu não vou falar, para não ficar tão extenso o vídeo, mas eu vou gravar um próximo vídeo explicando direitinho tudo sobre a síndrome, para quem tem artrite, quem tem lúpus, quem tem essas doenças reumáticas e autoimunes, assistirem, e quem se identificar, deixa nos comentários, vamos comentar, porque quem lê os comentários vai pegando informações. Porque como eu cheguei a essa suspeita? Primeiro, eu estava inchando muito as parótidas e sentindo dor. Minha boca muito seca, mas eu sempre achava normal ter a boca seca, porque eu tomo muita medicação. E os médicos já falam, olha, essas medicações que você toma, sua boca sempre vai ficar muito seca e amarga, né? E aí eu comecei a perceber também o meu olho muito seco, muito ressecado meu olho, muito ardendo, fotofobia demais. Uma coisa que eu achava que era por causa também que eu também tenho gastrite, ou pessoa que foi escolhida, hein? Porque que você não tem, né, Fernanda? Mas é assim, eu também tenho gastrite, então eu ficava pensando, bom, deve ser tudo ligado, esses remédios que eu tomo deve dar enjoo, essa gastrite dá dor no estômago, então mistura tudo, tudo ligado uma coisa com a outra. Mas só que aí, depois que eu fui descobrir os sintomas da Sjögren, eu comecei a pensar, gente, mas então eu tenho isso e eu não tô sabendo, né? Por exemplo, dificuldade para engolir, né? Então eu tenho que comer coisas mais macias, cremosas, mais molhadas, né? Não consigo comer coisas secas, né? Muito secas. Não é que eu não consigo, assim, às vezes eu consigo, mas tem outras coisas que não. Por exemplo, enjoos. Uma coisa que às vezes eu posso adorar comer. Aí no outro dia eu vou lá comer aquela coisa, aquilo lá me deu enjoo. Eu falei, mas por que me deu enjoo? Eu sempre gostei disso, agora eu não gosto mais. Por exemplo, feijão de caldo. Tem dia que eu consigo comer feijão de caldo, tem dia que me dá enjoo só de pensar em comer. Então eu já não como naquele dia, porque eu sei que, porque se eu comer, se eu insistir, eu vou vomitar. Então, assim, são coisas que eu tô aprendendo com o meu corpo, como que eu vou ter uma qualidade de vida, né? Porque eu tenho que conviver, são doenças crônicas e sem cura. Então, eu tô tendo que vou conviver até morrer com isso. Então, eu tenho que tentar encontrar saídas para que eu consiga ter um pouco de qualidade de vida, um pouco de alegria de viver. Senão você acorda e pensa assim, pra quê? Mas a gente tem que encontrar esse pra quê e esses porquês, né? Então eu tenho feito isso, tentando me conhecer cada vez melhor para poder me ajudar também, né? E aí comecei a inchar as parótidas, o rosto inchava muito e ficava muito rígido, dolorido, e aqui na têmpora do lado direito inchando, assim, a veia. Falei, ai meu Deus, será que eu vou dar um derrame? O que é isso, né? Mas aí eu tomava remédio, não passava, o ouvido doendo muito, eu já reclamando muito sobre isso, já tinha assim desde o começo do ano, mas em setembro as coisas pioraram muito. Com o emocional abalado, porque eu tive, por causa de algumas mudanças, né, na minha vida, eu tive um emocional muito abalado. E aí comecei a ter esses sintomas com mais força, né? E aí eu resolvi pesquisar o que poderia causar inchaço na parótida. Por exemplo, minha parótida, estou palpando aqui agora, ela tá dura, as duas, mas a direita dói mais e o ouvido dá a impressão que ele vai
que ele vai inchando lá por dentro, que vai explodir. A gente fica com medo até de ficar surda, sabe? Tem hora de dor. E aí eu fiquei pensando, gente, mas o que é isso, né? Não tem nada a ver com artrite psoriásica. Então fui pesquisar no Google o que causava inchaço nas parótidas. E apareceu de cara a tal da síndrome de Sjögren. Eu falei, mas o que é? Nunca tinha ouvido falar. Aí foi ver outra doença autoimune, aí falou lá as causas, que aí depois, com o tempo, eu vou compartilhando aqui com vocês, porque eu quero que as pessoas que têm Sjögren, que têm outras doenças autoimunes, possam participar desse canal também, para a gente se ajudar e ajudar mais pessoas. Vamos ser a voz de muitos. Eu quero ser a voz de muitos que não têm a coragem de se expor, não têm a coragem de vir, dar a cara a tapa para o mundo e falar sobre o que a gente precisa falar. Então, daí comecei a percorrer, né? Eu fui no meu reumatologista, então ele pediu os exames, pelo exame de sangue, deu negativo algumas coisas que geralmente em Sjögren dá positivo. Falei, bom, mas como que pode não ser Sjögren se tá dando, os sintomas são todos iguais, né? Eu tenho tudo que tem nos sintomas, mas no exame de sangue dá negativo. Então, assim, aí fui na oftalmologista para ela ver a questão do olho seco. Ela fez um exame lá e o exame deu que eu tenho olho seco. Não está severamente seco, como um paciente de Sjögren que tem um olho seco severo, mas está seco, já necessitando de colírio. Então, vou começar a usar colírio para umidificar os olhos, né? E também fui ao dentista e realmente as coisas que acontecem com meus dentes também, eu perguntei pro dentista se é normal, ele disse que não, né? Que não é normal a gente ter tanta sensibilidade assim na boca como eu tenho também. A boca machuca fácil, sabe? Assim, que nem ontem eu dormi um pouco, na hora que eu acordei eu tava com a boca machucada. Eu falei, mas como que eu machuquei a boca, né? Parece que dói a gengiva, dói a língua, minha língua é toda mordida. Eu uso placa, mas no momento eu não tô usando porque a gente tá tratando algumas coisas, né? Porque tem dado cáries nos meus dentes, né? Porque com a falta de saliva, aí falta proteção para os dentes, para não dar tanta cárie, né? E eu quebro muito os dentes, aperto muito, quebro muito os dentes na raiz, aí tem que extrair o dente. Então, assim, é oneroso, é difícil e é cansativo. É uma luta que você tem que lutar com tudo no seu corpo, né? Então, assim, da parte do reumatologista, da oftalmologista, do dentista, tudo parece Sjögren, tudo tá com sintoma de Sjögren, né? Fui no endocrinologista também, aí ainda falta levar os exames para ele ver, que ele pediu, por isso que eu não vou falar o que ele acha ainda. Mas e tem que também ir no otorrino, né, para ver como é que tá o ouvido, essas questões aqui também, o que dói assim e tudo, tem que atingir o ouvido. Mas eu tô indo aos poucos, tentando fazer as coisas aos poucos, que é complicado e, como eu disse, oneroso, né? E o que eu quero falar nesse vídeo, antes de terminar, de encerrar, para depois a gente continuar, é que eu quero pedir para vocês que têm doenças autoimunes, doenças reumáticas, que continuem seguindo aqui no canal, podem dar sugestões de vídeos para mim, que eu vou fazer com prazer, vou querer ajudar, porque eu quero mesmo ser a voz dos pacientes que têm essas doenças autoimunes, porque a gente é muito julgado. Eu tenho visto muitas lives, eu tenho participado de grupos nessas redes sociais de pessoas que têm doenças autoimunes e há muitas queixas de que a família não entende, do que o marido não entende, do que o patrão não entende. E a pessoa, além de lutar com dores frequentes e diárias, a pessoa lidar com limitações, ela ainda tem que lidar com preconceito, né? E tem pessoas que às vezes elas não têm nem preconceito, elas sabem que a doença é grave, mas elas lavam as mãos, elas fingem que, tipo assim, elas dão umas receitas milagrosas pra gente, tipo assim, você já experimentou tomar tal chazinho?
Até vi uma postagem de um reumatologista falando isso esses dias para trás, para as pessoas pararem de ficar dando receitas milagrosas para pacientes autoimune e reumático, porque às vezes a gente está ali lutando com o nosso tratamento, que demora a fazer efeito. A gente tem que lutar pela remissão. Aí vem uma pessoa com receitas milagrosas. Ah, você tem que mastigar não sei quantos dentes de alho e tomar um chazinho, não sei o que, você vai ver, vai curar. Se você não entra naquela onda e não faz aquilo, você passa a ser o culpado de estar doente. Ah, tá doente porque não fez aquela receita. Então, assim, tem pessoas que tem pessoas que têm uma receita na ponta da língua para tudo, né? Mas assim, eles resolvem o problema de todo mundo com um chazinho, né? Tipo assim, a pessoa tá com problema, toma tal chazinho, come, mastiga o alho cru e come uma cebola. E assim, essas receitas prontas não fazem sentido, né, gente? Então, eu quero começar a compartilhar aqui no canal sobre isso, sobre experiências minhas e dos meus colegas que passam por essas coisas, que se mandarem e-mail para mim, mandem e-mail aí, ó. Aí pelo e-mail a gente conversa, quem sabe aí eu passo meu WhatsApp, a gente vai trocando ideia pelo WhatsApp, se a pessoa me autorizar a contar um pouco da história dela, a contar um pouco do que ela me relatou, eu vou citar exemplos. Se a pessoa não autorizar, que não quer, falar, eu sofro aqui com a minha família, mas eu não quero que você cite meu nome para minha família não saber que sou eu. Mas eu queria que você falasse sobre esse sofrimento que eu estou passando com a família e para eu poder colocar para eles assistirem, e eles não vão saber que era eu, mas vai servir para eles me entenderem mais com outra pessoa explicando. Que eu entendo, gente, às vezes a gente explicando, as pessoas não entendem, porque as pessoas têm a tendência a comparar. Por exemplo, eu falo da minha situação, aí vem alguém para mim e fala, mas ciclano ali tem a mesma coisa que você, só que ele se dá muito melhor que você porque ele faz isso e isso e você não faz. Mas esse tipo de comparação também não nos ajuda, porque se ciclano ali faz, muito bom, ótimo para ele, mas ele teve condição de fazer por um motivo e outro que talvez eu não tenha. Então, comparações não ajudam, só atrapalham. Então é isso que eu quero fazer, eu quero ser a voz de quem não consegue falar em público. Eu quero poder falar sobre mim e sobre quem quiser falar. Então, por exemplo, a pessoa fala, olha, fala assim, que tal? Aí eu vou contar a história. Olha, tem uma paciente que entrou em contato comigo e ela passa isso, passa aquilo e a família não entende. Aí eu vou tentar explicar por que a família precisa entender, e aí vai começar assim a abrir um pouco a mente das pessoas que convivem também com os pacientes com doenças autoimunes, né? Então é isso, gente. Eu não vou estender muito mais, mas eu queria falar para vocês, se vocês aí que têm sintomas de síndrome de Sjögren, que os exames de sangue não dão positivo, mas que todos os sintomas persistem, tem médicos que têm a coragem de diagnosticar, outros não têm. Eu percebo que muitos não querem diagnosticar por medo de, às vezes, colocar lá no laudo o diagnóstico e depois não sei, e aí ele ainda ser criticado. Então, a doença de Sjögren parece ser uma doença muito difícil de diagnosticar e que não sei como que vai ser no meu caso, se eu vou ser diagnosticada realmente ou não. Mas o meu reumatologista disse que mesmo se for Sjögren, porque temos todos os sintomas, apesar do exame de sangue que poderia ajudar no diagnóstico, não é um exame próprio para o Sjögren, mas é um exame que ajudaria no diagnóstico. Mesmo se esse exame não der positivo, e você tem todos os sintomas, ele disse para mim assim, o meu reumatologista, mesmo se você estiver com Sjögren mesmo, que parece que o que você toma para artrite psoriásica seria o que seria receitado para Sjögren. Então, uma coisa vai fazer efeito. As outras coisas são, assim, paliativos, né? Tipo colírio, coisas, truques para a gente ter mais saliva, saliva artificial também, que tem para a gente encontrar, sabe? Então, assim, e as outras coisas que a gente vai tentando acudir de um lado, acudir de outro, né? Do outro. Mas é isso, gente.
Então, se você já tem síndrome de Sjögren, foi diagnosticado mesmo com exame de sangue que ajudaria no diagnóstico, tendo dado negativo, escreve aí no comentário, vamos ajudar as outras pessoas para elas também encontrarem o diagnóstico para poder ter uma melhora na qualidade de vida, porque eu percebo no grupo, em um grupo que eu entrei de síndrome de Sjögren, eu percebo que a maioria dos pacientes estão sofrendo porque os médicos não sabem muito como lidar com o Sjögren. E para mim também é muito novo, eu estou aprendendo ainda também. Então vai ser uma troca de experiência muito legal e a gente vai poder ajudar muita gente aqui no canal. Vou continuar fazendo os vídeos de perfume, sim, vão ser vídeos alegres, nós vamos falar de coisas felizes, coisas alegres. E vamos tentar, mesmo com esses vídeos aqui sobre doenças, né? Vamos tentar, o dia que a gente estiver triste, vamos compartilhar, vamos desabafar. E quando estiver alegre, vamos compartilhar, falar que apesar das nossas doenças, a gente também consegue ter alegria, a gente vai conseguir. Nós somos guerreiros, né? Nós somos guerreiros. Não vai ser fácil nos derrubar assim, não. Se Deus quiser, né? E mais uma vez agradecer a todos os inscritos que estão aqui, pela paciência, pelo carinho. Muito obrigada mesmo. Se você puder me ajudar, compartilhe bastante, peça seus amigos, seus familiares para se inscreverem. Não tenha vergonha de pedir, não. Fala assim, ó, é para ajudar mesmo, vamos ajudar essa moça aí. Essa moça, eu tô sendo muito gentil comigo, né? Vamos ajudar essa menina aí, ó, mais gentil ainda. E compartilhem. Não esqueçam de deixar o joinha para o YouTube considerar que as pessoas estão gostando e aí ele envia para mais pessoas vão ter alcance, né, a esse tipo de vídeo sobre as doenças também autoimunes e tudo. E também eles vão distrair de vez em quando vão ser muitos também vídeos de perfumes, porque as marcas que eu faço os vídeos não param de lançar e eu quero muito compartilhar com vocês também os lançamentos, tá bom, gente? Então, por falar nisso, eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário do vídeo meu espaço digital da Natura. Quem puder comprar lá para me dar uma força também, porque eu dou um cupom de desconto legal, aí você aproveita também o cupom de desconto e ainda me ajuda para que eu possa continuar trazendo os lançamentos aqui para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e aguardem o próximo vídeo. Fiquem comigo, fiquem bem, fiquem em paz e feliz ano novo. Desculpem o atraso do meu vídeo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Tchau.